Deus tem muitas maneiras de falar conosco. E uma das maneiras que Ele tem para trazer alguma confirmação de uma mensagem que Ele me dá é através dos sonhos. Então, quando Ele quer ministrar algo dentro de mim, que fale não só comigo, mas de um modo geral, com as pessoas, Ele traz a informação para dentro do meu espírito e também traz a confirmação daquilo que Ele está me ensinando, está me mostrando através de sonhos. Então, eu vou relatar para vocês um sonho que eu tive essa noite. E nesse sonho, o Senhor, Ele foi bem claro, irmãos, comigo, tá? E essa mensagem, ela é para a igreja, para os cristãos, para os filhos de Deus que estão espalhados por esse Brasil, por esse mundo, para quem for assistir. Todos os filhos de Deus que são chamados pelo Senhor para serem a verdadeira igreja dele, para se posicionarem como igreja e como filhos de Deus, né? Porque ser filho de Deus não é simplesmente abrir a boca e dizer, eu sou filho de Deus. Ou porque está escrito na palavra, está escrito na Bíblia, que fala lá que Deus nos vê como filhos, e isso é verdade, entendeu? Mas não é porque está lá que isso, de fato, vai te colocar numa posição de filho dentro do reino, entendeu? Também não é porque alguém chegou para você e disse, ou pregou, ou falou para você simplesmente que você é um filho de Deus e não te deu um fundamento, não te explicou de uma forma mais profunda o que de verdade significa ser um filho de Deus. Existem muitos filhos de Deus, filhos do Pai, que estão perdidos nesse mundo, que ainda não se encontraram, ainda não se encontraram com a sua identidade, não tiveram um encontro real com o Senhor, ainda estão alheios a tudo o que está acontecendo, que está diante dos seus olhos, mas não conseguem enxergar, tá? Muitos estão imersos dentro de um sistema da religião, um sistema religioso, onde o inimigo tem cegado os seus entendimentos, onde o inimigo tem cauterizado as suas mentes com o engano, propagando o seu engano, e eles estão deixando de se comportarem como filhos de Deus para se comportarem como filhos do diabo. Só que eles não têm consciência disso, entendeu? Eles não sabem o que estão fazendo, porque eles estão cegos espiritualmente. Mas o Senhor, Ele está alertando, o Senhor, Ele está chamando a sua igreja nesses últimos tempos. Ele está buscando acordar a sua igreja, a sua noiva, para os tempos que estão chegando, para as mudanças que estão vindo, entendeu? E que se a igreja não acordar e ela não estiver preparada, ela não estiver sendo treinada pelo Espírito do Pai, ela vai sucumbir, ela vai ceder às tentações, ela vai apostatar do Senhor. A passos lentos, ela vai apostatando, entendeu? E aí quando chegar naquele grande dia, né, que é o dia em que todos nós, cristãos, crentes em Jesus, estamos esperando, que é o retorno dele, muitos não vão ser recolhidos, muitos não vão ser levados com o Senhor e vão ficar se questionando do porquê. Por que que o Senhor não os levou, não os arrebatou, entendeu? É que nem aquela passagem nas Escrituras que Jesus fala, né, que muitos chegarão diante dele e dirão, Senhor, mas eu profetizei em teu nome, eu curei,
no teu nome, eu expulsei demônios no teu nome, eu fiz a obra no teu nome, eu fiz a caridade, eu fiz e fiz em teu nome. E o Senhor vai olhar para eles e dizer assim: eu não os conheço. Afastem-se de mim, porque eu não os conheço. E isso é muito sério, irmãos. É muito sério, entendeu? Mas o que eu posso dizer para vocês hoje, irmãos, é que Deus está levantando pessoas simples. Ele está levantando pessoas que para o mundo não tem instrução, que para o mundo não tem valor, que para o mundo não é ninguém, porque não é pastor, não é apóstolo, não é conhecido nas redes sociais, não tem nome conhecido, né, pela sociedade. É uma pessoa anônima. E serão essas pessoas anônimas que o Pai vai levantar. Ele vai levantar pessoas anônimas para o mundo, entendeu? E vai ser da boca dessas pessoas que o Senhor vai falar, vai trazer o verdadeiro evangelho. Muita gente aí tá trazendo profecias, tá falando em nome do Senhor, entendeu? Muitas dessas profecias a gente tem que avaliar no Espírito, junto com o Pai, para Ele nos trazer o entendimento do que realmente é dele e do que não é. E eu tenho visto algumas profecias de alguns irmãos que estão rolando na internet, que o Pai tem confirmado. Ele tem confirmado que essas profecias vêm dele, entendeu? Então, não julguem o profeta, mas julguem a profecia. É isso que a palavra fala, entendeu? E julguem segundo a mente do Senhor, segundo o coração dele. Não julguem segundo a sua própria mente, pelo seu próprio entendimento. Busque o entendimento de Deus para você julgar tal profecia. Busque o seu relacionamento com Deus para você saber quem você deve ouvir e quem você não deve ouvir. O cerco para a igreja, ela está se fechando, tá? Quem estuda as profecias dos profetas vai ver lá que está tudo se cumprindo. Então, queridos, estudem as escrituras, estudem a palavra de Deus, tá? Busquem o relacionamento com o Senhor para que Ele conduza vocês naquilo em que vocês precisam aprender, naquilo em que vocês precisam conhecer, entendeu? Parem de ficar se guiando simplesmente pela revelação de outras pessoas. Busquem as suas próprias experiências com Deus, entendeu? Busquem conhecer a Deus de maneira mais profunda, mais íntima. Se abra para que Ele se revele. Por que Ele não tem se revelado a muitos como Ele gostaria? Porque as pessoas não estão abertas. Elas não estão dispostas a conhecer o Senhor. Elas são que nem aquele povo israelita no deserto, quando saiu do Egito, e o Senhor conduziu para o deserto para que eles fossem até a terra prometida. Só que antes de eles chegarem na terra prometida, o Senhor teve um encontro com eles no Monte Sinai. E o que aconteceu lá? Deus se manifestou para eles. Só que o que eles fizeram? Eles chegaram para Moisés e disseram: Moisés, a gente não quer falar com o Senhor face a face. A gente quer que você seja o intermediador entre Ele e nós. E o que acontece hoje na igreja? As pessoas colocam intermediadores entre o Pai e elas, entendeu? Sendo que Jesus, Ele já quebrou essa linha de barreira entre nós e o Pai. A gente não precisa de intermediadores, entende? A gente tem as escrituras, a gente tem os evangelhos
A gente tem o próprio Senhor Jesus, entendeu? A gente tem que ter disposição, querer realmente, sabe? Sair dessa dependência espiritual que nós fomos conduzidos a ter por muitos e muitos e muitos anos, né? Que isso não é de agora, isso já vem de gerações e gerações e gerações. Então, irmãos, basicamente a introdução é isso. E eu vou falar o sonho para vocês, tá? O sonho é o seguinte. No sonho, eu estava num lugar como se fosse um salão. Tinham pessoas lá dentro. Eu estava no meio dessas pessoas, envolvida ali com elas. E de repente eu saía desse lugar. Quando eu saía, que eu ia para a parte de fora, que era na rua, tinha muito movimento, muito comércio na rua, né? E eu chegava perto de tipo como se fosse um carrinho de lanche, mas não era lanche que estava vendendo ali, mas era como se fosse um carrinho desses de ambulante, de rua, que vende lanche, ou vende bebida, sabe? As pessoas que vendem alimentos na rua. Era um carrinho mais ou menos parecido com isso. E eu chegava lá e pegava uma garrafa de bebida, sabe? Alcoólica. E a pessoa que me via pegando aquela garrafa, ela dizia assim para mim: o que você vai fazer com essa garrafa? Você vai beber? E eu dizia: não, eu vou fazer um banho com ela, para mim. Eu vou fazer um banho com essa garrafa aqui, para mim. E a pessoa dizia: ah, tá. E eu pegava e saía. E voltava para dentro do ambiente que eu estava antes, que era aquele salão com um monte de pessoas dentro. E eu voltava com aquela garrafa lá para dentro. E aí depois eu saía de novo. E quando eu saía, que eu passava por esse carrinho, a pessoa que estava ali, ela me perguntava pela segunda vez. Ela dizia assim: o que tu vai fazer com essa bebida? Tu vais beber? E eu dizia assim: não, eu vou fazer um banho. Eu vou fazer um banho para eu tomar esse banho, vou me lavar nela. E aí eu pegava e saía com essa garrafa, seguia para um outro caminho, entrava num outro lugar, e ali eu abria essa garrafa e tomava essa bebida. E aí eu acordei. O sonho foi só isso, basicamente isso. E enquanto eu estava naquela transição do sono intermediário para acordar, sabe? Quando você fica naquela intermediação entre você tá com sono, ainda ter aquela percepção de que você tá sonhando, mas você já tá para acordar. Nesse meio tempo, nessa transição do sono para eu acordar de fato, o Pai trouxe um entendimento, uma explicação na minha mente, na hora, do que era o sonho. E quando eu acordei, eu continuei perguntando para eu ter certeza se aquilo que eu havia entendido realmente estava certo, né? Porque eu sempre faço isso. Quando o Pai ele me dá algum sonho, eu fico investigando esses sonhos para eu ter certeza que esses sonhos realmente são dele, que realmente é uma mensagem dele, né? E que se é para eu falar ou não desse sonho para alguém. Então eu sempre faço isso, eu investigo, tá? Para ter certeza, quando eu tiver que falar, eu saber o que estou falando, né? Então foi o que aconteceu hoje. Ele me trouxe o entendimento nesse período de transição do meu sono para o meu despertar. E eu investigando com ele mais a fundo, ele me esclareceu mais ainda
o sonho. E foi me lembrando de outros que eu tive, que se conectam com esse sonho, entende? Então, qual foi o entendimento que o Pai me deu acerca desse sonho? Tá? Como eu falei no começo do vídeo, essa mensagem é para a igreja do Senhor, tá certo? Quem tem ouvidos, ouça, tá bom? O entendimento que eu tive foi: eu estava ali representando a igreja. Eu estava ali representando a igreja do Senhor. E essa igreja era uma igreja que estava trazendo uma aparência de santidade, de piedade, entendeu? Só que no oculto, no escondido dela, no interior, né, dela, estava se corrompendo. Ou seja, essa igreja do meu sonho era uma igreja adúltera, que estava se prostituindo com os enganos do maligno. Por fora, ela estava demonstrando uma aparência de piedade. Uma igreja santa, uma igreja convertida, não é? Mas que no íntimo dela, aonde só o Senhor conhece e sabe, ela estava se embriagando com a bebida da corrupção. É uma igreja que tem aparência por fora, mas que por dentro está totalmente suja. E para não ficar só nas minhas palavras, né? Porque eu não preciso provar nada para vocês, irmãos. Entendeu? Eu tô aqui simplesmente como uma mensageira do Senhor, tá? Uma porta-voz da mensagem dele. Se você quiser acreditar, amém. Entendeu? Se você não quiser acreditar no que eu tô dizendo, amém também. É uma escolha sua. Você não é obrigado a acreditar no que eu estou dizendo. Mas você deveria, como igreja, buscar saber em Deus se o que eu estou dizendo é verdade ou não. Isso é um comportamento de um filho de Deus. Analisar tudo o que ele ouve antes dele formar um pré-julgamento acerca da pessoa que está falando e acerca do assunto exposto, entendeu? Fazer uma análise junto com o Espírito Santo. Porque fazer uma análise sem o Espírito Santo, a sua análise vai ser errada, o seu entendimento vai ser totalmente distorcido e você acaba caindo no erro que muita gente cai, de achar que tudo é heresia. Para você saber o que é heresia e o que não é só o Pai para te confirmar. É só Deus para confirmar para você o que é heresia e o que não é. Porque há muita mistura, irmãos, muita mistura no meio evangélico, há muita mistura no meio católico, há muita mistura no meio cristão, mistura de conceitos, mistura de entendimentos, mistura de enganos. Porque a maioria das pessoas que buscam conhecer a Deus pelo seu próprio entendimento humano, não por relacionamento, não porque de verdade estão ali gastando tempo, o seu tempo, para conhecer o Senhor, para aprender a ouvir a voz dele, para aprender a ser conduzido por ele. São pouquíssimas pessoas que fazem isso, irmãos. Por isso que há esse engano todo no meio da igreja. Por isso que a igreja está sendo levada por ventos de doutrinas. Doutrinas essa que quem dissemina é o maligno. E aí quando chega, por exemplo, essas datas comemorativas, né? Da qual a gente agora acabou de passar, que foi o Natal, e agora está vindo o Ano Novo. Porque a igreja está mergulhada nesse engano e segue, ela não consegue ver. Ela não consegue ver e nem aceitar, entendeu? Que o comportamento dela não é condizente com a vontade do Senhor. E que dentro dela, ela pensa, não tem nada a ver. Não tem nada a ver participar dessas festas, sendo que eu estou trazendo para uma conotação cristã, eu estou trazendo Jesus, eu estou pregando sobre Jesus, eu estou falando do amor de Jesus.
Eu estou ganhando almas para Jesus nessas datas, entende? Só que, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. O negócio é mais estreito, é muito mais estreito. Eu também pensava assim. Eu também fiz parte, um tempo, desse engano. Eu também estava cega. Eu também achava que não tinha nada a ver, entendeu? Até que o Senhor me mostrou. Ele me mostrou não só dentro da palavra dele, como ele me mostrou em sonhos. Ele me trouxe o entendimento e a confirmação através de outras pessoas. Porque o Senhor também nos confirma através de outras pessoas. Mas só Ele mostra a verdade. E Ele mostra a verdade de onde está vindo e da boca de quem está vindo. Para aqueles que realmente estão dedicando tempo, disposição e as suas vidas para conhecerem Ele. Para buscarem o entendimento correto, para saírem desse engano, dessa mentira que a igreja está vivendo hoje. Então, irmãos, a igreja precisa acordar. Ela precisa se posicionar, entendeu? Porque tá vindo coisas aí muito difíceis, que eu não tenho autorização para falar. Mas se nós não estivermos com os nossos pés firmes de verdade no Senhor, a gente não vai suportar. A gente não vai suportar o sofrimento. A gente não vai suportar a pressão. A gente vai sucumbir a esse sistema. Eu tô falando, irmãos, não sou só eu que tô falando. Entendeu? Desperta, igreja. Olhe para dentro de você e analise a sua vida para ver se você está andando debaixo da vontade do Senhor. É isso que Ele está pedindo para você hoje. Lá em Jeremias 2, capítulo 2, versículo 1 e 2, Deus, nosso Pai, Ele compara o seu povo, a sua noiva, quando Ele diz que ela precisa voltar a se lembrar do amor que ela tinha antes por Ele, entendeu? Ele tenta trazer à memória a igreja dele, o amor que ela tinha no início. E depois, ele começa a denunciar que ela é infiel e começa a dizer, a decretar a sentença dele sobre essa igreja infiel. O que vai acontecer com essa igreja infiel? Irmãos, o que aconteceu no passado está se repetindo hoje. Está se repetindo. Eu vejo muita gente dizer assim que o Velho Testamento, a Antiga Aliança não vale mais para nós. Isso é mentira, irmãos. Porque Jesus veio trazer a graça e Ele aboliu a lei. Isso é mentira, irmãos. A gente precisa voltar a fazer techuvá. A gente precisa voltar aos fundamentos da palavra, aos fundamentos dos profetas, dos patriarcas, entendeu? Dos apóstolos. Nós precisamos fazer o caminho de volta e recomeçar, voltar ao estado original. E para isso, nós temos o Espírito para nos ajudar. Mas se a gente está mergulhado na cegueira, dependente de outros homens para nos guiar, homens que a gente nem sabe se tem relacionamento com Deus ou não, homens que a gente não sabe como está a vida dele diante de Deus. Se a gente não faz isso, irmãos, o Senhor nos enxerga como uma igreja desobediente, como uma igreja incrédula e prostituta, porque a gente prostitui o nosso relacionamento com Ele, dando a outros homens, a outras pessoas. Então a gente precisa voltar ao estado original. A gente precisa conhecer a nossa verdadeira identidade. A gente precisa nos abrir para o relacionamento de verdade, para que a gente aprenda a ouvir a voz do Senhor e a ser conduzido por Ele no nosso dia a dia, não só no domingo quando a gente está no culto, nas reuniões congregacionais que existem por aí.
não só nas escolas dominicais, mas é todo dia a aprender a se relacionar com o Senhor todos os dias, aprender a ouvir a voz dele, para que quando o dia mau chegar e bater na nossa porta, a gente saiba o que fazer, porque ele vai nos dizer o que fazer, ele vai nos orientar para onde a gente tem que ir, o que a gente tem que fazer ou não, e a gente não vai ficar perdido, entendeu? Porque o Senhor fala na sua palavra que aqueles que o amam e o obedecem à sua palavra, esses o Senhor guarda, esses o Senhor protege, para esses não vai faltar nada. Mas para quem não tem relacionamento com Deus e vive dependente de outras pessoas, esses vão estar perdidos, vão entrar em desespero, vão buscar direções, vão buscar, sabe? E não vão achar. Vão tentar obter a direção do Senhor, mas não vão encontrar. Por quê? Porque o Senhor não ouve quem é desobediente. O Senhor não ouve quem é rebelde e obstinado de coração. Ele está falando, Ele está falando, Ele está mostrando, Ele está revelando. Primeiro Ele fala para você aplicar na sua vida, para você analisar na sua vida. E depois Ele faz você falar para outros, para ajudar outras pessoas. Então, irmãos, fujam da prostituição espiritual, acordem, despertem, sintam essa indignação que está vindo dentro de vocês e levem, direcionem ela para Deus. Não direcionem ela para ninguém, não, entendeu? Direcionem ela para Deus, para vocês buscarem respostas no Senhor, que a resposta só vai vir dele. Então eu deixo aqui para a meditação de vocês, leiam, tá bom? Leiam e meditem nessas passagens, para que a mente de vocês se abram cada vez mais, para aquilo que o Senhor vai continuar ministrando dentro de cada um de vocês. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Oséias, capítulo 5, versículo 4. Gálatas, capítulo 5, versículo de 19 a 21. E 1 João, capítulo 2, versículos 15 a 17. Tem mais, mas eu compilei só esses aqui por enquanto. Vamos deixar de ser igreja de aparência e vamos ser igreja de verdade. Vamos ser filhos que são separados desse mundo, que andam em obediência à palavra dele, não só ao que está escrito, mas ao que ele fala no coração, ao que ele fala nos teus ouvidos, na tua mente, a direção que ele te dá no teu espírito. Obedecer à palavra dele não é só aqui no que está escrito dentro da Bíblia, porque senão a gente vai estar limitando o nosso Pai, e ele é muito maior do que isso, ele é muito maior. Tenham as suas experiências, peçam para que ele se revele para você, e ele vai se revelar. Acreditem no que vocês estão ouvindo, façam prova do Senhor para saber se realmente é ele ou não. Nesses casos, ele permite que se faça a prova, para que você o conheça, ele permite. Então faça a prova e saia do engano, da mentira, saia desse engano que o maligno enveredou a tua vida, para que você permaneça presa e cativa dentro desse sistema e não conheça o seu Pai, não conheça o seu irmão Jesus Cristo, não conheça você mesmo e de fato entre na vida eterna.